Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia. Eu sou o Lucas Girardi e agora começa mais um Arena Alterosa. E o programa de hoje está repleto de futebol. Tem a Série A, tem o Tupi na Série C e também um pouquinho da Série D. E para falar sobre isso estão aqui comigo o Ney Medina, ele que tem o blog www.neymedina.blogspot.com e também o Marcos Moreno, ele que é narrador da Rádio Solar. A gente agradece a rádio por ceder aqui a presença do Marcos Moreno no nosso programa hoje. Muito bom dia. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Marcos? Beleza, um abraço para você, Lucas. Seja bem-vindo, né? Você que a partir de agora vai comandar o programa. E aos telespectadores, um grande abraço. Vamos falar muito de futebol, principalmente o Tupi, já que vive um momento realmente muito importante no campeonato. Um abraço para o Ney também. Bom dia, Lucas. Bom dia, Moreno. Um abraço especial a você que acompanha o Arena. Estamos aqui, né, para falar também do Sub-20, que é essa Copa que está movimentando o futebol de base aqui de nossa região, que é o começo de tudo, né? O futebol nosso, ele começa ali na base. E para começar, a gente vai falar agora de Cruzeiro e São Paulo, Série A, jogão. O São Paulo venceu o Cruzeiro e botou fogo nesse Campeonato Brasileiro. Tira o pé do chão e vem pra Rua da Folia Tricolor. Tricolor? É isso mesmo? São Paulo! Yeah, São Paulo! Yeah. São Paulo! São Paulo! Cruzeiro! Cruzeiro! Não! São Paulo! Acertou! Ao redor do Morumbi está se desenhando a festa desse povo otimista que anda arriscando previsões de futuro. Já era! São Paulo é campeão! Hoje acabou o campeonato! 7 pontos atrás, amigo! Já era! São Paulo é São Paulo! Vai ganhar hoje! É o melhor! O sujeito trouxe o que é a franguinha assanhada. Franguinha assanhada, cê tá querendo o quê? Tomar de 6-1, descer pra Série B! Meu, você é muito atrevido, velho. Você tá ao redor do Morumbi, com franguinha assanhada. Essa franguinha dá sorte! O deboche é com o Atlético, eterno rival, mas a pegada aqui é outra. O jogo é contra o embalado São Paulo, em busca da 7ª vitória nos últimos 8 jogos no Brasileirão. O Cruzeiro, líder desde a 6ª rodada do campeonato, merece respeito, sim senhor. Mas o fato é que os donos da casa têm a vantagem desse barulho que vem das arquibancadas e incomoda qualquer adversário. No embalo da torcida, o tricolor foi pra cima. E na marcação de Dedé, pênalti em Ganso. Rogério Ceni, que estava tendo trabalho lá atrás, se encarregou de balançar a rede lá na frente. Curiosidade, o goleiro Fábio é a maior vítima de Rogério Ceni. Já tomou 7 gols do camisa 1 tricolor. O jogo virou assim, mas tinha um segundo tempo pela frente. Para o Cruzeiro tentar uma reação, até podia, né? Mas não aconteceu. O trem azul de Minas, parou diante do São Paulo. E na pressão aí no ataque, Allan Kardec marcou o segundo para o time da casa, que agora está a 4 pontos apenas do líder. Que festão bonito no Morumbi. Deu para sentir o embalo. Deu para sentir que o tricolor está respeitando os sinais da torcida. É proibido parar e é proibido estacionar. Olha aqui. Pois é, proibido parar, proibido estacionar lá na liderança. Será que o São Paulo consegue tirar o Cruzeiro de lá? São só 4 pontos. No início da rodada eram 7. Dá para tirar 4 pontos, tem muito campeonato pela frente. Eu acredito muito na equipe do São Paulo. Antes do jogo contra o Cruzeiro, né, essa estrutura, Muricy, apesar do Cruzeiro já vir do campeonato do ano passado, mas eu acredito que o São Paulo vai dar muito trabalho ainda. Eu discordo. Eu acho que o Cruzeiro tem um elenco superior a todos os demais 19 equipes do futebol brasileiro. Eu acredito que essa perda do jogo de ontem, natural num campeonato como esse, um campeonato de pontos corridos, mas eu acho que o Cruzeiro ainda tem aquela gordurinha. Esses 4 pontos pode não significar nada, mas eu acredito que o Cruzeiro ainda vai ter condições de manter. Agora, não resta dúvida, na minha opinião, de que
o título vai ser disputado neste momento pelo Cruzeiro e pelo São Paulo. Eu acho que as outras equipes que estão abaixo vão disputar a vaga na Libertadores. Eu acredito que o título fica entre Cruzeiro e São Paulo. Nesse momento, esses 4 pontos é uma certa folga, uma gordurinha, como você falou, mas acho que todo mundo desses 2 times, né? Esses 2 times, para conseguir sonhar com alguma coisa, tropeçar em casa não pode, né? É verdade, o Cruzeiro tem mostrado isso, né? Tanto é que o índice de aproveitamento do Cruzeiro dentro do Mineirão é incrível. Né? São 8 vitórias seguidas aí dentro do Mineirão. Não perdeu ainda nesse campeonato. Que o São Paulo também está nessa performance também. Dentro de casa está conseguindo resultados importantes e isso é um diferencial no campeonato de pontos corridos como este. E um detalhe, estamos no meio do campeonato ainda, né? Então muita coisa para rolar. Por falar em tropeçar em casa, quem tropeçou em casa, de certa forma, foi o Atlético. Empatou em 0-0 com o Grêmio. É um time que está tentando, todos os 2 times nesse caso, estão tentando chegar ao G4. O Atlético, querendo chegar no G4, se classificar para a Libertadores, em casa, um empate é considerado um tropeço, né? Ontem, o que aconteceu com o time do Atlético Mineiro? Ele pressionou o tempo todo, primeiro, segundo tempo, ele buscando o gol. E nós vimos um Grêmio numa postura completamente diferente, esperando uma única bola. Eu acho que um time do porte do Grêmio também não poderia se postar dessa forma. Essa única bola não aconteceu e o Atlético não conseguiu furar esse bloqueio e acabou terminando no 0-0. Eu concordo também. E tem que levar em consideração que o Filipão conseguiu encaixar esse time do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é outra cara com o Filipão. Então, o Grêmio vai lutar também por uma vaga em Libertadores da América. O Atlético, eu acho que ainda está ressentindo essa perda do Ronaldinho Gaúcho. Ainda não encaixou, porque tem aquele dilema que o time, quando joga no outro, realmente é imbatível, mas não tem demonstrado isso nos últimos jogos. E tem conseguido vitórias apertadas de 1-0 na competição. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai mostrar toda essa classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora, nós vamos ver, são os gols da rodada. Vamos lá. No Beira-Rio, Alex acertou este chute forte que Jefferson não pegou. Golaço. Internacional 1, Botafogo 0. No segundo tempo, Eduardo Sacha definiu o placar. 2-0, Colorado. Terceiro colocado no campeonato. Na Arena da Baixada, duelo rubro-negro. Marcelo recebeu, entrou na área e bateu na saída de Roberto Fernandes. 1-0 para o Furacão contra o Vitória. Na segunda etapa, Hernani chutou de muito longe e o goleirão paraguaio aceitou. Atlético Paranaense 2, Vitória lanterna do campeonato 0. No Maracanã, Fred, daquela maneira que lhe é peculiar, deitado, abriu o placar para o Fluminense diante do Palmeiras. O atacante voltou à rede nesta cobrança de pênalti. 2-0 Fluminense. E como já virou hábito, o goleiro Fábio falhou de maneira incrível e Cunca saiu para comemorar a vitória por 3-0. Esta foi a primeira derrota de Dorival Júnior no comando do Verdão. Na Vila Belmiro, Lucas Lima de esquerda e de forma espetacular fez Santos 1, Curitiba 0. Robinho, com este toque por cobertura, fez a Vila Belmiro se render ao seu talento. Santos 2-0. O Curitiba diminuiu com Dudu. 2-1 Peixe, placar final. Pois é, a gente viu agora os gols da Série A e a gente vai para um rápido intervalo. Eu, Ney e o Marcos vamos ficar aqui para o segundo bloco. A gente vai falar do Flamengo, do Tupi e também comentar como ficou essa tabela de classificação da Série A. Volto já. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora nós vamos continuar falando do Campeonato Brasileiro Série A. Corinthians e Flamengo, na verdade Flamengo e Corinthians lá no Rio de Janeiro. O Flamengo venceu por 1-0. Acompanhe o jogo. Em solo carioca, muitos flamenguistas chegaram confiantes. Vai bater sim, vai bater sim. Tá certo, é a Maracanã, mas tinha torcedor que sabia. Fácil não vai ser não. Inimigo em casa é sempre arriscado, ainda mais o Corinthians. O campeonato é difícil, mas hoje é Corinthians certo. O Flamengo perdeu nas 2 últimas rodadas para o Grêmio e para o Goiás. Na zona de rebaixamento, o rubro-negro carioca não tem outra alternativa senão vencer para escapar do fantasma da segunda divisão.
No primeiro tempo, o time de Vanderlei Luxemburgo avançou, quase marcou várias vezes, mas o goleiro Cássio defendeu. O Corinthians também tentou. Guerreiro passou a bola para Elias, mas foi por cima do gol. Aos 3 minutos do segundo tempo, o Timão levou um susto. O Eduardo chegou a balançar a rede, mas já estava impedido pelo juiz. Mas logo depois o pesadelo virou realidade. Eduardo da Silva dominou a bola dentro da área e chutou para Wallace, que abriu o placar para o Flamengo. Os jogadores corintianos reclamaram que o volante rubro-negro estava impedido. Eles tinham razão. Eduardo da Silva estava em posição irregular na hora que serviu o zagueiro flamenguista. Aliás, ex-jogador do próprio Corinthians. Mas o futebol também vive de erros da arbitragem. E a torcida rubro-negra não quis nem saber e foi ao delírio. Aos 36 minutos, Everton chutou e a bola pegou na mão do lateral Fagner. O juiz marcou pênalti para desespero dos corintianos. Mas Eduardo da Silva bateu mal e Cássio defendeu. Placar final 1-0 para o Mengão. Já o Corinthians fica a 10 pontos do líder, Cruzeiro. O Flamengo tem que vencer os próximos jogos para se manter na elite do futebol brasileiro. Cada luta é uma vitória. Marcos Ney, o Flamengo chegou a ser o lanterna desse campeonato e depois da chegada do Luxemburgo emplacou em uma série de vitórias, saiu da zona de rebaixamento, está até um pouco longe dela agora, mas nesse jogo de ontem venceu o Corinthians, esse gol estava impedido, né? Mais uma vez, né? O Flamengo já tem aquele histórico aí de alguns jogos aí com a ajuda de arbitragem. Aconteceu isso recentemente na Copa do Brasil, muitas reclamações por parte do Coritiba e no Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa tem que ser falada aqui, que a equipe reagiu bastante, é outro time sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. E a sequência é boa, acho que o Flamengo não luta contra rebaixamento. Acho que fica numa posição intermediária na competição. Vaga no G4, acho muito difícil, que o time oscila muito. Eu já acredito que o Flamengo, depois da chegada do Luxemburgo, ele está com o corpo. Ontem ele jogou bem, mesmo com esse gol irregular. Foram 2 irregularidades. No primeiro lance, o volante estava impedido. A hora que ele toca para o Wallace também já está impedido. No primeiro lance, não. Ele faz o gol. Mas o Flamengo, eu já acredito pela sua torcida. Eu acredito que ele vai encostando, acaba chegando até nesse G4. E a gente viu também na própria reportagem que o gol também foi um gol impedido e o pênalti foi essa coisa duvidosa, né? Mas vamos agora ver a tabela de classificação desse campeonato, vamos ver a situação do Flamengo, dos outros times de Minas. Vamos lá, a gente vê o Cruzeiro segue líder mesmo com a derrota para o São Paulo, mas que deu uma encostada, agora só 4 pontos de diferença. Completam o G4 o Internacional com 37 e o Corinthians com 36 pontos. E a gente vê aí o Fluminense com 35 e o Grêmio com 35. São esses os times que mais brigam pelo G4, desses dois? Ou a gente ainda pode colocar Sport e Atlético com 31? Eu colocaria o Atlético, tá ok? Olhando a tabela, eu penso o seguinte, que Cruzeiro e São Paulo, neste momento, são as equipes que lutam pelo título e, portanto, com muitas possibilidades de estarem na Libertadores da América. E acredito que as outras equipes, tirando o Sport e entrando o Atlético, lutam por essas outras 2 vagas na Libertadores da América do ano que vem. E você? Vem o Santos ali, que é um time tradicional também. O Sport, que vem encostando, né? Mas não tem tanta tradição. Eu incluiria ali o Santos e o Flamengo bem galopante ali na reta final ali também. Então vamos agora ver a segunda parte dessa tabela, ver quem está fugindo da degola. Vamos lá. O último colocado, a Vitória, tem 18 pontos. Depois o Bahia com 20, 18º Coritiba com 20, 17º Criciúma com 21. Fora da zona de rebaixamento, Palmeiras com 16, Botafogo com 22, Chapecoense com 23, Figueirense com 25. E a gente vê ali o Goiás também chegando está um pouco perto desse Z4. E aí? Esses times, quem vai brigar pelo rebaixamento? O Botafogo esse ano preocupa bastante. O Botafogo vem com os salários atrasados, a diretoria está ausente. O Wilson Gotardo, que em 90, bicampeão carioca pelo Botafogo, 95 campeão brasileiro pelo Botafogo, é o que está organizando, fazendo esse elo entre a diretoria e os jogadores. Mas a situação é crítica do Botafogo e ele, esse ano, se ele não cair esse ano, pode levantar a mão para o céu, porque está muito difícil a situação dele.
Eu já penso que o Botafogo vai conseguir se livrar do rebaixamento, porque o elenco tem demonstrado isso, apesar das dificuldades financeiras, de salários atrasados, mas o time está conseguindo bons resultados. Eu acho que o Botafogo fica fora. Acho que a luta contra o rebaixamento fica ali Chapecoense, eu tiro o Botafogo, o Figueirense também não acredito. Perigoso dos grandes, para mim, é o Palmeiras, que realmente é um time que não tem mostrado qualidade nos jogos. Então vamos agora falar do Tupi. O time venceu fora de casa nesse final de semana, 1-0 contra o Madureira. A gente vê aí esse gol que foi marcado pelo Chico. O Tupi garantiu essa vitória e também com isso fica muito próximo da classificação. O Tupi agora ele divide a primeira colocação com o Mojimirim, então empatados em número de pontos. Dessa vez, o acesso à Série B, será que sai? Claro que ainda tem a segunda fase, mas dá para sonhar com isso? O Tupi esse ano ele tá bem encorpado, agora ele faz 2 jogos em casa, enfrenta o São Caetano no próximo final de semana e depois o Duque de Caxias, né, e sai na última rodada para enfrentar o Guarani. Mas temos a outra fase ainda, né? Esperamos que o Tupi ele consiga manter essa regularidade para chegar. Está o Moreno aqui que acompanha os jogos na transmissão e vai agora dar uma síntese melhor aí. Eu estou muito confiante na equipe do Tupi. A postura do time pós-Copa do Mundo é uma coisa realmente incrível. O técnico Léo Condé conseguiu dar uma qualidade muito boa ao time do Tupi. Passa confiança, eu acho que o importante nesse momento é o time passar confiança. E o Tupi passa essa confiança para nós que estamos acompanhando e também para o torcedor. Eu acredito, o time já está classificado, pelo menos 4º colocado já está classificado. Eu acho que esses 2 jogos aqui vão ser fundamentais e se vencer esses 2 jogos, a tendência é que vença, a probabilidade é de terminar em primeiro lugar na classificação. Classificado já está. Pois é, e agora vamos ver um pouquinho da Copa Alterosa de Futebol Sub-20. A gente tem o gol do Uberabinha contra o Matias Barbosa, gol marcado pelo Lucas. Essa partida, Ney, você que acompanha, como foi esse jogo? Esse jogo foi muito movimentado, teve muitas oportunidades de gol, só que ficou no 1-0 para o Uberabinha, mas o Matias Barbosa mostrou muita qualidade no jogo, como o Uberabinha também. Então foi um jogo que, apesar do 1-0, ele teve uma qualidade técnica muito boa, é o que vem acontecendo nessa Copa Alterosa Sub-20. Os times, 15 de novembro de Rio Novo, é um time muito forte, comandado pelo Wesley, o Edcar, daqui de Juiz de Fora também, fazendo um belíssimo campeonato, Ribeiro Junqueira. Então nós estamos agora na reta final deste campeonato, né, já são as quartas de final, e são confrontos muito interessantes, de equipes de muita qualidade técnica. Está de parabéns o organizador Marcelo Enes, a Alterosa por fazer essa cobertura, né, prestigiando as categorias de base. Como eu disse no início do programa, o futebol passa por essa categoria de base e esse sub-20 nessa zona da mata está dando a resposta da nossa expectativa. Também o sucesso está visível aí da Copa Alterosa Sub-20, a gente tem sempre destacado nos nossos programas lá na Rádio Solar, e realmente é um sucesso, está de parabéns o Marcelo Enes, a TV Alterosa, por apoiar esse futebol de base. Tá aí, aquilo que você disse, Ney, realmente o futebol de base ele é essencial para que haja um sucesso no futebol profissional. Tá certo, gente. Agradeço a presença de vocês. Nosso tempo acabou. Hoje tinha muita coisa boa para a gente falar. Acabou que não falamos lá da Série D, como eu prometi. Mas se a gente volta a falar num próximo dia, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Ney. Valeu, um abraço. E a Arena Alterosa termina aqui. Agradeço a sua companhia. Até quinta-feira. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.